Olá! Neste vídeo vamos falar sobre fatores de microevolução que são observáveis como mudanças genéticas ao longo de poucas gerações. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. Quais são as diferenças entre micro e macroevolução? Microevolução é a ocorrência de mudanças evolutivas em pequena escala, como as mudanças nas frequências alélicas dentro de uma população ao longo de poucas gerações. Já a macroevolução são mudanças em larga escala. Envolvem transformações maiores, como a formação de novas espécies ou grupos taxonómicos superiores. Os mecanismos que levam à evolução são os mesmos, mas na macroevolução observamos o efeito acumulado de muitos eventos microevolutivos ao longo do tempo. Na realidade, o que as separa é a especiação. Abaixo da especiação falamos de microevolução e os processos que envolvem a formação e a diversificação de espécies e grupos superiores enquadram-se na macroevolução. Que fatores podem alterar as frequências alélicas dentro de uma população e conduzir por isso a uma microevolução? A seleção natural atua favorecendo um determinado fenótipo ao qual corresponde uma dada associação de alelos, podendo alterar, ao longo do tempo, a frequência desses alelos na população. Considerando uma determinada população com 3 fenótipos diferentes, em que um fenótipo intermédio é o mais abundante. Nesta situação, após a seleção natural ter atuado, qual o fenótipo que esta favoreceu? Favoreceu o fenótipo de um dos extremos de distribuição. Quando a seleção natural favorece os indivíduos cujas características se encontram apenas num dos extremos de distribuição, dizemos que ocorreu uma seleção direcional. A seleção natural direcional favorece um fenótipo extremo, aumentando a sua frequência e deslocando a média da característica selecionada numa direção específica ao longo das gerações. E nesta situação, qual o fenótipo ou fenótipos que a seleção favoreceu? Nesta situação, os fenótipos que foram favorecidos são aqueles que se encontram em ambos os extremos de distribuição. Quando isso acontece, dizemos que ocorreu uma seleção disruptiva. É uma seleção natural que favorece os fenótipos nos extremos, enquanto desfavorece os indivíduos com fenótipo intermédio, podendo dividir a população em grupos distintos. Um bom exemplo são os tentilhões de Darwin. Numa mesma população, existiam indivíduos com bicos pequenos e bicos grandes. Os tentilhões de bico intermédio são menos eficientes para o alimento disponível. Assim, sofriam maior mortalidade por fome, o que reduz a sua frequência ao longo das gerações, privilegiando assim os fenótipos com os bicos mais pequenos e os bicos maiores. E nesta situação, qual foi o fenótipo que a seleção favoreceu? Favoreceu o fenótipo intermédio. Quando os mais aptos são os indivíduos que apresentam os fenótipos intermédios, ocorre uma seleção estabilizadora. É um tipo de seleção natural que, ao favorecer os fenótipos intermédios de uma população, reduz os extremos e estabiliza a população, atuando contra mudanças drásticas na frequência dos alelos. Um exemplo real e icónico é o das mariposas da espécie Beeston betularia, na Inglaterra, durante a Revolução Industrial. Antes da poluição industrial, as mariposas claras predominavam, pois camuflavam-se melhor em troncos de árvores cobertos de líquenes claros, escapando a predadores como pássaros. Com a fuligem das fábricas a escurecer as árvores, as mariposas claras eram mais facilmente visíveis e predadas. Assim, as mariposas melânicas, escuro-acastanhadas, tornaram-se mais vantajosas, pois ficavam invisíveis contra o fundo escuro. A sua frequência saltou de menos 5% para mais de 90% em algumas áreas em poucas décadas. Qual o tipo de seleção natural que ocorreu neste exemplo? Este caso demonstra claramente uma seleção direcional. A pressão ambiental, neste caso a poluição, favoreceu consistentemente o fenótipo escuro, alterando a composição genética da população. Também as mutações atuam como fatores fundamentais de microevolução.
ao introduzirem novas variações genéticas aleatórias numa população e alteram assim as frequências alélicas, fornecendo material bruto para a ação de outros mecanismos evolutivos. Vemos o exemplo da resistência das bactérias aos antibióticos. Numa população inicial, a maioria das bactérias é sensível ao antibiótico. Se tivermos uma cultura de bactérias, por exemplo, numa caixa de Petri, quando se coloca um disco de antibiótico, forma-se um halo à sua volta, pelo facto das bactérias não sobreviverem em contacto com o antibiótico. Se devido a mutações aleatórias, uma ou algumas bactérias adquirirem resistência ao antibiótico, estas vão sobreviver em detrimento das outras. Então, as bactérias que sobrevivem reproduzem-se e, passado algumas gerações, a maioria das bactérias daquela população torna-se resistente ao antibiótico, deixando-se por isso de se verificar a formação do halo à volta do disco de antibiótico. Os movimentos migratórios também conduzem à alteração do fundo genético porque são responsáveis por um fluxo de genes entre populações, alterando as frequências alélicas na população receptora. Quando indivíduos migram de uma população para outra e se reproduzem, introduzem novos alelos ou modificam as proporções existentes. Também a deriva genética altera a frequência dos alelos numa população. A deriva genética corresponde à variação do fundo genético devido exclusivamente ao acaso, independentemente do valor adaptativo dos genes. Este processo é mais pronunciado em populações pequenas, levando necessariamente a uma redução da variabilidade genética. A deriva genética pode resultar na perda de alguns alelos, incluindo os benéficos, e na fixação ou aumento para 100% de frequência de outros alelos. Esta pode ocorrer por efeito fundador quando um número restrito de indivíduos de uma população se desloca e coloniza uma nova área, onde não existia qualquer exemplar, como por exemplo uma ilha, transportando parte do fundo genético da população original. A nova população será constituída por uma diversidade de alelos inferior à da população inicial, alelos esses que se fixam por acaso em poucas gerações. Também pode ocorrer por efeito de gargalo ou bottleneck, e esta ocorre quando determinada população sofre uma diminuição brusca do seu efetivo populacional devido à ação de fatores externos, como catástrofes, epidemias ou incêndios. Era como se tivéssemos a população dentro de uma garrafa e deixássemos sair só alguns elementos devido exclusivamente ao acaso. Nestas situações, um conjunto de alelos, os dos sobreviventes, será fixado na população, enquanto que outros foram eliminados não por seleção natural, mas devido ao acaso. Um caso real é o dos elefantes marinhos do norte, da espécie Mironga angustirostris, no Pacífico. No final do século XIX, a caça comercial reduziu a população de centenas de milhares para apenas cerca de 20 a 30 indivíduos em 1890. Após a proibição da caça, a população recuperou e cresceu para mais de 30 mil indivíduos. No entanto, toda essa população expandida descende do pequeno grupo de 20 sobreviventes, tendo por isso uma variabilidade genética reduzida. Qual o tipo de deriva genética que ocorreu nesta situação? Foi claramente deriva genética por efeito de gargalo. Houve aqui uma redução drástica do efetivo da população devido à caça. Na panmíxia, todos os indivíduos têm chances iguais de se reproduzir como qualquer outro, mantendo constantes as proporções genotípicas. Contudo, se numa população existirem cruzamentos preferenciais entre indivíduos portadores de determinada característica, é provável que a frequência dos alelos dessas características se torne predominante em detrimento da frequência de outros alelos. Dizemos que neste caso ocorre uma seleção sexual. Temos o exemplo das andorinhas hirundo rústica, que em Portugal se verifica que não ocorre panmíxia, devido à seleção sexual.
Os machos com caudas mais compridas e coloridas são preferidos pelas fêmeas, que os escolhem ativamente para acasalamento. Assim, os cruzamentos não são aleatórios, mas dirigidos por traços fenotípicos, violando assim a panmíxia e alterando as frequências genotípicas. Estes genes vão ser mais predominantes que outros. Todos estes fatores podem então conduzir a uma mudança na frequência dos alelos de uma população e conduzir à microevolução, que, se acumulada ao longo do tempo, pode conduzir a uma macroevolução e à formação de novas espécies. Ficou percebido? Espero que sim.